Sejam muito bem-vindos, meus caros, e parece que Luís Montenegro e António Costa aprofundam cada vez mais a sua amizade, tendo em conta que Luís Montenegro não só veio reiterar o seu apoio a António Costa no dia em que soubemos de uma escuta associada ao próprio, como veio enumerar algumas das suas muitíssimas qualidades. Portanto, vamos ouvir tanto as declarações associadas à RTP na questão das escutas de António Costa e depois ouvimos Luís Montenegro a defender o seu amigo. É verdade. Vamos então ouvir, que eu acho que é importante ouvirmos estas declarações, primeiramente associadas às escutas do antigo Primeiro-Ministro, e depois ouvimos os elogios que o atual Primeiro-Ministro faz ao seu grande amigo António Costa. Vamos ouvir. A indenização de €500 mil paga pela TAP a Alexandra Reis causou um inferno político. As palavras terão sido ditas pelo então Primeiro-Ministro António Costa num telefonema a João Galamba, Ministro das Infraestruturas, a 5 de março de 2023. Uma conversa que foi apanhada numa escuta telefónica que está no processo Operação Influencer, divulgada pela CNN e confirmada pela RTP. Mas esta terça-feira, António Costa nada quis dizer sobre o assunto. Eu não quero falar convosco. Na conversa telefónica, António Costa terá dito a João Galamba que a Presidente Executiva da TAP teria de sair. O telefonema aconteceu na véspera da demissão de Christine Weidner. E no dia seguinte ao anúncio, António Costa defendia a decisão. Relativamente a este ato concreto, que teve a repercussão que teve o impacto que teve, que fragilizava da forma como fragilizava a relação geral de confiança dos contribuintes numa empresa onde os contribuintes tiveram que participar de uma forma muito significativa, o resultado da Inspeção-Geral de Finanças do relatório só podia terminar esta solução. O então Primeiro-Ministro justificava com o relatório da Inspeção-Geral de Finanças, que conclui que o acordo de rescisão de Alexandra Reis é nulo e que houve uma violação grave por parte da gestão da TAP. Mas, 2 dias antes, no telefonema a João Galamba, António Costa já tinha admitido que os portugueses tinham de sentir que o governo não consentia estas situações e que o executivo não se safava politicamente se mantivesse a presidente da TAP. No Parlamento, Christine Weidner nunca teve dúvidas sobre as motivações da demissão. In this story, a scapegoat under a political battle. Questionada, a defesa do ex-primeiro-ministro diz apenas que não teve acesso a esta escuta. Contactada pela RTP, a advogada de Christine Weidner disse que estão a avaliar o tema. A ex-presidente executiva da TAP deu entrada na Justiça com um processo contra a companhia aérea. Contesta a demissão por parte do governo e pede uma indenização de quase €6 milhões. Meus caros, eu acho que é importante falar sobre isto na medida em que o Dr. António Costa, se há capacidade que tem, e pessoalmente é a única que eu lhe reconheço, é de jogo político. E como vocês já perceberam, pelo menos os mais atentos à política, percebe-se, obviamente, que a política não é a arte do que se diz verdadeiramente, é a arte do que parece. E, efetivamente, na arte do que parece, o Dr. António Costa é um mestre. E, portanto, que ninguém tenha dúvidas, e já a própria CEO da TAP já dizia que estava no meio de uma guerra política, e efetivamente estava, porque a TAP nunca foi propriamente a fonte das nossas maiores felicidades do ponto de vista da sua gestão. Aliás, como o próprio antigo Primeiro-Ministro diz, nós tivemos que investir uma grande quantia de dinheiro dos contribuintes e, portanto, todos nós somos acionistas da TAP, como sabem. Nós só temos as partes negativas do acionista, porque as positivas são do governo. E, portanto, nós somos uns acionistas um bocadinho masoquistas, da minha parte e do meu entendimento daquilo que são os mercados financeiros. Agora, é factual que a própria estava no meio de uma guerra política, e quer dizer, e se há jogador político capaz, é o Dr. António Costa. E, portanto, meus caros, que ninguém tenha dúvidas que o Dr. António Costa está metido em problemas na TAP até ao pescoço, que ninguém tenha dúvidas que estas 14 demissões que houve no governo socialista não foram casualidades e não aconteceram todas sem o conhecimento e até possivelmente envolvimento do antigo Primeiro-Ministro. Portanto, nós estamos a falar de uma pessoa isenta que não sabia de nada do que se passava. Estamos a falar de um homem com tiques ditatoriais, com muita envolvência em determinadas pastas que nada lhe diziam respeito, e esta exigência de despedimento mostra muito daquilo que podem ter sido os procedimentos do antigo Primeiro-Ministro. No entanto, antigo Primeiro-Ministro esse
que no dia de hoje, precisamente no dia em que nós soubemos das escutas do Dr. António Costa, veio defendê-lo, não digo defendê-lo sobre este processo, mas veio dizer que não escolhia o Dr. António Costa única e exclusivamente porque ele era português, escolhia-o também pelas mais variadíssimas qualidades que ele tem e que o atual Primeiro-Ministro vai enumerar desde já. Vamos ouvir. Tive a ocasião de intervir primeiro na minha família política, no Partido Popular Europeu e depois também no próprio Conselho Europeu com todos os chefes de Estado e de Governo, e quero aqui reforçar que este empenho não é apenas por ele ser português, é por ele ser português, é por ele ser um europeísta, é por ele ser portador de valores de respeito pela paz, pela democracia, pela solidariedade política e económica entre os Estados da União Europeia, e na função específica de coordenador do Conselho Europeu ter a habilitação para construir as pontes que são necessárias entre os Estados-membros e até entre algumas sensibilidades político-partidárias diferentes. Portanto, meus caros, para aqueles que achavam que o Dr. Luís Montenegro apoiava António Costa única e exclusivamente porque ele era português e que não havia afinidades ideológicas ou proximidades ideológicas entre os dois, o Dr. Luís Montenegro veio aqui confirmar na íntegra aquilo que o Chega anda a dizer há muito tempo. O PS e o PSD são exatamente a mesma coisa. E, portanto, meus caros, na medida em que o Dr. Luís Montenegro veio ao público dizer que se identifica com o europeísmo do Dr. António Costa, aliás, não disse que se identifica, mas que o apoia por causa do seu europeísmo, por causa dos seus valores, etc. Luís Montenegro confirma aqui que tem proximidades ideológicas com o homem a quem tentava fazer oposição há uns meses atrás. Portanto, não foi assim há tanto tempo. O Dr. Luís Montenegro andava a fazer oposição ao Dr. António Costa, dizia que António Costa era incapaz de gerir o país, que ele era a alternativa à incapacidade do governo de António Costa, e neste momento o que é que o Dr. Luís Montenegro faz? Em vez de apoiar uma pessoa à qual ele não se tivesse oposto nestes últimos anos, o Dr. Luís Montenegro não só apoia o António Costa, como reitera esse apoio e diz que não é só por ele ser português, que António Costa tem várias qualidades dignas de um coordenador do Conselho Europeu e, portanto, assim sendo, Luís Montenegro, sendo que se identifica ideologicamente e até do ponto de vista dos valores com o Dr. António Costa, é uma boa ideia apoiá-lo. Portanto, como veem, a amizade entre Luís e António está cada vez mais profunda e o Luís Montenegro não tem um pingo de vergonha na cara, é o que eu acho. Portanto, neste momento o que nós temos é o homem que dizia que António Costa não conseguia gerir o país, o homem que foi oposição a um governo que teve 14 demissões, governo esse que até dinheiro em determinados gabinetes, no meio de livros e de caixas de vinho, foram encontrados 75 mil euros e, portanto, temos um autêntico cartel, que é mesmo assim, que é o Partido Socialista, temos um autêntico cartel, portanto, uma junção de imensos criminosos, e o Dr. Luís Montenegro apoia um dos maiores representantes desse cartel na última década. É curiosíssimo este posicionamento. Luís Montenegro é um líder que não foi eleito pela minha pessoa, nunca terá o meu voto. O PSD é um partido sem espinha dorsal, continuam a apoiar as pessoas erradas, continuam a ter os posicionamentos errados nas horas erradas e, portanto, neste momento está aqui esclarecido. Alguns diziam, bom, Luís Montenegro apoia porque ele é português e dá jeito de ter alguém na coordenação no Conselho Europeu que seja português e a representar os valores de Portugal. A pergunta que eu deixo no ar sobre este assunto é: se o Dr. António Costa, enquanto Primeiro-Ministro, não representava os interesses portugueses, por que raio é que indo para Bruxelas, afastando-se milhares de quilómetros do próprio país, o tornaria um melhor representante de Portugal? Não consigo perceber, não faz sentido. O Dr. Luís Montenegro optou por esta posição, acho que faz bem. Espero que os portugueses não se esqueçam do que o atual Primeiro-Ministro anda a fazer destes pontos de vista, porque ideologicamente é exatamente igual ao Dr. António Costa e ao cartel socialista. Da minha parte é isto, meus caros. É muito triste o que se passa em Portugal. Talvez os portugueses, numas próximas legislativas, que já não devem demorar muito, tendo em conta que as europeias foram a prova clara que o Partido Socialista precisava de que o próprio partido já tem a imagem limpa e, portanto, a imagem está limpa. Os portugueses têm memória de peixe. Assim sendo, já se esqueceram da razão pela qual nós fomos a eleições legislativas em março. Assim sendo, o Partido Socialista pode perfeitamente recusar aceitar o Orçamento de Estado que o Partido
Partido Socialista não vai suportar o Orçamento de Estado coisíssima nenhuma, com ou sem negociação, até porque Pedro Nuno Santos tem muito mais facilidade em negociar com os radicais e extremistas de esquerda do que negociar ao centro com o seu tão parecido parceiro ideológico. Da minha parte é isto, meus caros. Peço-vos só, entretanto, que deixem o gosto neste vídeo se ainda não deixaram. Têm as minhas redes sociais e o MBWay na descrição para o caso de quererem fazer alguma doação. E no segundo canal, já agora ficam a saber, vou falar um bocadinho sobre a situação da imigração na Alemanha, tendo em conta que está noticiado no European Conservative que 57% dos imigrantes que entraram nos primeiros 5 meses deste ano entraram sem qualquer passaporte ou identificação. É o que temos na União Europeia. Da minha parte é isto, meus caros, e nunca se esqueçam, questionem tudo. Até à próxima.